Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O plenário fixou a jornada de trabalho do motorista profissional em 8 horas diárias. A proposta permite que o caminhoneiro faça até 4 horas extras, o que daria uma carga de 12 horas por dia. O texto volta para a Câmara dos Deputados. A repórter Carla Benevides tem as informações sobre outros projetos aprovados na semana de esforço concentrado antes da Copa do Mundo e das convenções partidárias. Foi aprovado o projeto que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem nas propriedades rurais um medidor com dupla tarifação que separe o consumo do campo do consumo residencial. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram também proposta que concede estabilidade no emprego de 4 meses para a pessoa que ficar com a guarda da criança em caso de morte da mãe. A matéria segue agora para a sanção presidencial. A CPI mista da Petrobras aprovou hoje o plano de trabalho. Os parlamentares pretendem ouvir o doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato, mas a data do depoimento não foi marcada. Os governistas tentaram atrasar a votação do plano de trabalho. Toda matéria sujeita à votação é passivo de verificação. Para que fazer uma verificação para levar esse plano de trabalho há 2 dias? Mas em meio à discussão, desistiram da estratégia e o plano de trabalho da CPI mista foi aprovado. Ele se divide em 4 eixos de investigação: a compra da refinaria de Pasadena, o pagamento de propina a funcionários da Petrobras, a segurança nas plataformas e a suspeita de superfaturamento na refinaria de Abreu e Lima. Nós deveremos a cada semana ouvir um desses eixos, pessoas ligadas a cada um desses eixos, que vão chegar ao final dando um diagnóstico sobre o trabalho da Petrobras. Se amanhã nós não tivermos um aceno do presidente Vital do Rego, que vai ter outra sessão essa semana da CPI, nós estamos extremamente decepcionados até como postura de parlamentar, porque saber que iriam fazer o jogo do governo nós sabíamos. Para colocar o plano de trabalho em prática, os parlamentares aprovaram 233 pedidos de convocação de autoridades e de documentos à Petrobras, à Polícia Federal e à Justiça. Um deles é o inquérito da Operação Lava Jato, que investiga a lavagem de mais de 10 bilhões de reais. Senadores e deputados querem que o Supremo Tribunal Federal compartilhe com a CPI a quebra de sigilo dos envolvidos. Essa presidência já tomou as providências e deve, na próxima semana, estar com o presidente do Supremo Tribunal Federal e com o ministro relator para tratar especificamente desse compartilhamento de informações, já que os dados, na sua maior parte, correm em segredo de justiça. Os requerimentos de quebra de sigilo não foram votados. Já vem no bojo da documentação da Operação Lava Jato. Então, consequentemente, já vem aí, provavelmente, muita quebra de sigilo. A pedido da oposição, também ficaram de fora os requerimentos para apurar fatos anteriores a 2005. O escopo da CPI é de 2005 a 2014. O presidente da CPI negou o pedido de convocação da presidente Dilma Rousseff, que estava à frente do Conselho de Administração da Petrobras na época da compra da refinaria de Pasadena. A próxima reunião da CPI mista ainda não foi marcada, mas o relator garantiu que os trabalhos vão continuar durante a Copa do Mundo. Vai ter sessão todas as semanas. Vocês, inclusive, estão convocados para estar aqui todos os dias. No Senado, a CPI exclusiva começou a investigar denúncias de que funcionários da estatal teriam recebido propina da empresa holandesa SBM Offshore. Na reunião de hoje, foram ouvidos o responsável pela área de segurança e um ex-diretor da empresa. Luiz Carlos Moreira da Silva foi gerente executivo de negócios na área internacional da Petrobras. Ele fazia parte do conselho executivo que aprovou a compra de Pasadena em 2005. Luiz Carlos confirmou informações apresentadas por funcionários que o antecederam em depoimentos à CPI, como o então presidente da empresa, Sérgio Gabrielli. Ele disse que Pasadena era um bom negócio na época e que a sociedade com a empresa belga Astra era um passaporte para o concorrido mercado norte-americano. O sócio era interessante para nós e nós éramos interessantes para o sócio porque tínhamos uma experiência de 12 refinarias no Brasil, etc.
Sobre as cláusulas que obrigavam a Petrobras a comprar a parte da Astra e a garantir um lucro mínimo à sócia, o ex-gerente disse que elas eram de conhecimento da diretoria da estatal. Essas cláusulas são comuns e elas não interfeririam na decisão do negócio. A CPI também ouviu Pedro Aramis Arruda, atual gerente de segurança da Petrobras. Segundo ele, a estatal realizou uma auditoria para investigar a denúncia de que a fabricante de plataformas holandesa SBM Offshore teria pago propina a funcionários da empresa. Nós não identificamos indícios de que empregados nossos pudessem ter auferido alguma vantagem de natureza pessoal, seja ela pecuniária, seja ela por algum tipo ou outro de favorecimento. Nós haveremos de confrontar o depoimento das testemunhas com a requisição farta da documentação que vai chegar à CPI. Para a próxima terça, a CPI marcou o depoimento do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto da Costa, que havia sido preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Está de volta ao Senado o projeto que atualiza o Código de Processo Civil. Uma comissão de senadores, com o auxílio de juristas, vai analisar as mudanças feitas pelos deputados. A reforma é uma tentativa de acelerar as decisões da Justiça, eliminando parte dos recursos que hoje são permitidos. Baseado em anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas, o texto que atualiza o Código de Processo Civil já foi aprovado pelo Senado, mas volta à casa depois de ter sido modificado durante a análise na Câmara dos Deputados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, coordenou a elaboração do anteprojeto. Ele acredita que a proposta vai simplificar o processo civil e reduzir o número de recursos possíveis no correr das ações judiciais. Também criaremos instrumentos para solucionarmos esses milhares de litígios que veiculam teses iguais. Então, se as teses são iguais, as soluções têm que ser iguais. Nós vamos aí instituir um mecanismo em que os tribunais superiores vão dar a palavra final, que será absorvida por esse número imenso de ações. A comissão que vai analisar as mudanças no projeto de reforma do Código de Processo Civil será presidida pelo senador José Pimentel. O relator será Vital do Rego. Os senadores têm até 11 de junho para apresentar emendas. A ideia é votar o relatório antes do recesso parlamentar de julho. A Comissão de Educação votou um projeto que fixa as responsabilidades das famílias e dos gestores públicos em relação ao ensino básico. Deixar de investir na educação os percentuais das receitas com impostos exigidos pela Constituição, ou seja, 18% para a União e 25% para estados e municípios, será considerado crime de responsabilidade e poderá ser punido com a perda do cargo de presidente da República, governador e prefeito. O projeto também prevê detenção de 4 a 6 meses e multa para os responsáveis que não matricularem as crianças ou adolescentes na educação básica obrigatória. Responsabiliza dirigentes de secretarias estaduais e municipais de educação pela falta de vagas nas escolas e suspende o credenciamento de escolas particulares que não informarem aos responsáveis a frequência e o rendimento do estudante. Apesar de aprovado na comissão, o projeto deve sofrer modificações na Comissão de Constituição e Justiça. Darei meu aval, como autor do projeto de lei, para as mudanças que forem necessárias a pedido do Ministério da Educação. Pelo que eu percebo, nós vamos construir uma grande lei em defesa da educação do nosso povo, principalmente a crianças e adolescentes, e que terá o apoio do próprio MEC e também a sanção da Presidenta da República. Os planos de saúde podem ser proibidos de recusar tratamento a pessoas com má formação congênita ou doença rara, sob a alegação de que são moléstias pré-existentes. É o que aprovou a Comissão de Assuntos Econômicos. O texto determina ainda que a eventual negativa da operadora deve ser fundamentada e comunicada por escrito ao beneficiário, ao profissional responsável pela assistência e à instituição solicitante. O projeto, que é de autoria do senador Vicentinho Alves, segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu as emissões de gases do efeito estufa pelo setor de geração de energia e transportes. Uma questão preocupa os especialistas: o crescimento da frota de veículos na última década. Segundo dados do próprio governo, entre 2001 e 2011, nas 12 maiores regiões metropolitanas do país, a frota de veículos ganhou mais 20 milhões de unidades. Hoje, o setor de energia e transportes gera mais emissões que o desmatamento. Segundo a representante do Greenpeace, o Brasil precisa de um percentual fixo do PIB para investimento em mobilidade urbana. Ela também ressaltou falta de eficiência energética dos carros fabricados no Brasil. Se a nossa indústria hoje ela volta a ter uma crise e ela começa a ameaçar uma recessão a ponto de que o governo já está considerando continuar os incentivos, criar um novo pacote de incentivos para ela, é muito mais porque os carros que a gente produz no Brasil, eles têm uma tecnologia defasada, fazendo com que a gente não consiga exportar para nenhum outro país a não ser a Argentina. Já o coordenador de sustentabilidade do Ministério de Minas e Energia, Luiz Fernando Badanhan, destacou os pontos principais do Plano Setorial de Energia do governo para reduzir as emissões até 2022. 4 áreas são focos de redução de emissões no âmbito do plano. As 4 áreas são: aumento da participação de biocombustíveis na matriz de transporte, expansão da hidroeletricidade, expansão de outras fontes renováveis de energia, em especial solar, eólica e biomassa para geração de energia elétrica, e estímulo à eficiência energética no consumo de energia elétrica e de combustíveis. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite.